Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e nós vamos falar um pouco agora de geometria analítica, um resumo de tudo aquilo que estudamos de geometria analítica no primeiro bimestre, tá bom? O que é geometria analítica? É uma forma algébrica de se escrever aquilo que nós podemos ver em forma de desenho. Isso vai ser bem legal. Primeiro nós vamos falar da geometria analítica no ponto, isso mesmo. E nós vamos ver três aspectos, tá bom? Primeira coisa, você está vendo aqui um plano cartesiano. E nós podemos entender um pouquinho da localização do ponto no plano cartesiano. Olha só, esse ponto aqui que eu vou marcar agora é o ponto 3, 4. Vou selecionar aqui a ferramenta ponto e vou marcar aqui o 3, 4. Eu estou utilizando uma ferramenta digital gratuita chamada GeoGebra, tá? O ponto 3, 4, também vou pedir aqui, ó, para que ele me mostre uma configuração desse ponto. Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Já sei, vou pedir para mostrar aqui o ponto 3, 4, a sua configuração básica, o seu nome, né? Nome e o valor. Ok, agora vai ficar lindo lá. Pronto, 3, 4. Isso significa que o ponto está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é essa região aqui, ó. Beleza? Nesse espaço onde o A está demonstrado. Bem, como ficaria então o ponto no segundo quadrante? Como seria o seu formato, digamos assim, os seus números? Bem, ponto no segundo quadrante, vou dar um exemplo aqui do ponto -3, 1. O ponto -3, 1. Observe que nesse caso o ponto apresenta aqui o seu nome, né, o seu valor diferenciado, porque primeiro ele apresenta um valor negativo e depois ele apresenta um valor positivo, ou seja, o valor do x é negativo e o y é negativo, e o y é positivo. No primeiro quadrante, os dois eram positivos. Agora, um é negativo e o outro positivo. Se formos acrescentar mais um ponto aqui, olha que interessante. O ponto C, que esteja no terceiro quadrante, vou colocar aqui no ponto -5, -2. Observe que nesse caso, tanto o valor do x quanto o valor do y, eles são negativos. Isso mesmo. Para estar no terceiro quadrante, os dois valores, tanto de x quanto de y, devem ser negativos. Por isso que o C aqui, ó, é igual a -5, -2. Bem, pela mesma lógica, quando eu colocar aqui o ponto D no quarto quadrante, você vai com certeza saber já que o ponto vai ficar exatamente aqui, ó, 4 menos 1. Isso mesmo, 4 positivo e o -1, que é um número negativo, que refere-se ao y. Portanto, o ponto que está no quarto quadrante, ele tem essa característica. Ele vai ter o valor positivo para x e negativo para y. Ok. Feito isso, basta aprendermos mais dois tipos de ponto. Quando o ponto estiver sobre o eixo y ou quando o ponto estiver sobre o eixo x. Vou colocar aqui para você mais dois pontos. Um sobre o eixo y e um sobre o eixo x. Ok. Agora, ao pedir a configuração desses pontos, você vai perceber o seguinte, que esses pontos têm um zero. Isso mesmo. Eles possuem um valor, um dos seus valores vão estar aí igualados a zero. Por que será que isso acontece? Vamos entender isso olhando o seu desenho. Olha só no caso do ponto E. O ponto E está aqui, ele tem a sua primeira coordenada relacionada ao eixo x, que é o eixo horizontal.
Ao escrever que esse ponto tem coordenada igual a zero, eu estou dizendo que não foi nada para a direita e nada para a esquerda. Portanto, fica exatamente em cima da linha. Portanto, esse é o ponto E, 0, 3. Da mesma forma, o ponto F também está sobre um dos eixos, mas agora está sobre o eixo X. Podemos dizer que ele não teve nenhuma altura e também nenhuma profundidade. Portanto, ele está sobre o eixo X, exatamente no ponto 2, 0. Exatamente. Esse é o ponto F. Vamos ver aqui. Pedir a sua configuração para que você possa ver do ladinho dele ali o nome exato, nome e valor agora do ponto F. Ok, ponto F, agora vai. Configurações. Nome e valor do ponto F. Ótimo, então nós temos aqui o ponto F no formato 2, 0. Observe que isso aqui, essa formação, vai me possibilitar somente de ver o tipo do ponto, o sinal do ponto, eu já sei aonde ele está. Se os dois valores forem positivos, primeiro quadrante. Se os dois valores forem negativos, terceiro quadrante. Se um valor for positivo e o outro negativo, eu sei que estará no segundo ou no quarto quadrante. E se tem algum zero envolvido no ponto, com certeza está sob algum eixo. Beleza? Essa foi uma explicação rápida sobre como funcionam os pontos no plano cartesiano. Eu espero que você tenha entendido bem essa explicação e até a próxima.